Para a gente abrir um pouco mais essa discussão, para falar sobre os desafios que essas pessoas encontram e quais os direitos dela, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio para falar do mercado de trabalho. Estou aqui com o doutor Marcelo Laveso, que é advogado. A gente já mostrou ele aqui em outras oportunidades, em outras reportagens, porque ele é especialista, né, em saúde e direito PCD. Doutor, em primeiro lugar, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui, né? Obrigado pela sua presença. E o pai do Theo ali foi muito pontual, né? Porque ele vive de perto, tem até um termo que ele usou, que ele diz o seguinte, é um primeiro arranhão, né? Uma primeira cutucada, né? Não que seja uma ferida, mas ele colocou dessa forma para poder atender essa população. Porque eu conversando com o Theo e conversando ali com o nosso outro amigo, que a gente está mostrando aqui, é muito particular. Porque muitas vezes a pessoa tem capacitação, tem disposição, mas a pessoa que vai fazer a entrevista não está preparada para ouvir o autista. Ele vai ser colocado num espaço e aquelas pessoas não estão preparadas para entender o comportamento daquele autista, porque o espectro é muito amplo e cada um tem a sua particularidade, né? A lei é bem-vinda, mas ela é suficiente nesse momento? Como é que você enxerga e a gente já tem aí, consegue visualizar bons frutos dessa iniciativa? Nelson, boa tarde aos telespectadores. A lei é um começo, realmente. Essas pessoas fazem parte do SISTEA, que é um sistema do governo federal em que os autistas são cadastrados. E ele passou a se integrar ao SINE, que é o Sistema Nacional de Empregos, onde empresas buscam profissionais para trabalhar, as pessoas mesmo podem se habilitar, inserir o currículo, enfim, se colocar dentro daquela plataforma onde as empresas buscam e as pessoas também podem buscar vagas lá. Então, eles estavam fora disso, eles estavam, entre aspas, invisíveis e agora passam a fazer parte de uma plataforma. É o que basta? Claro que não. Se conjugarmos isso com outras leis, como, por exemplo, a lei que determina que empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar pessoas com deficiência, então essa plataforma já ajuda ao autista ser identificado. Empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar 2% de pessoas com deficiência, Nelson. Empresas com mais de 200 funcionários, 3%. Empresa com mais de 500 funcionários, 4%. Então, ali é uma base fértil para se buscar essas pessoas. Fora isso, a Lei Brasileira de Inclusão, que é um outro diploma que também se aplica aos autistas, determina que as empresas, da sociedade em geral, precisam estimular a inclusão. Então, essa parte, na lei, foi bem pontuado pelo pai, que deu a entrevista agora ao final. Existe a necessidade de que essas empresas sejam capacitadas para receber também. Não é só capacitar o autista ao mercado de trabalho, mas também capacitar o mercado de trabalho a receber esse autista. Isso não é favor nenhum, isso está na lei, isso está na Lei Brasileira de Inclusão. Não é favor. As empresas precisam fazer e cumprir tanto a lei de inserir o autista no mercado de trabalho, quanto a lei de dar condições para que ele se mantenha no mercado de trabalho. Bom, o senhor acredita, né, que seja, a gente falou já sim, é um primeiro passo, mas que isso futuramente vai contribuir para quebrar aquilo que eu comentei, né? Essa questão do preconceito, do desconhecimento, porque a partir do momento que a gente tem, seja aquela figura da pessoa autista, seja uma trabalhadora, um trabalhador, esse convívio começa a ser ampliado e a gente tem a possibilidade de uma evolução mais positiva? Sim, e nós vimos o seguinte, né? O Rodrigo está aparecendo aqui, chefe de cozinha, maravilhoso, competentíssimo, professor. Não é só jogador de futebol famoso que é autista. As pessoas no cotidiano, autistas, também têm capacidade de realizar tarefas cotidianas ou até tarefas complexas ou até tarefas gerenciais em empresas de pequeno porte, empresas grandes, ser dono do seu próprio negócio. O autista, Nelson, ele tem capacidade de consumir, ele é um consumidor, ele é um contribuinte de tributos, ele precisa estar inserido na sociedade, também no mercado de trabalho. E é isso que essa alteração da legislação conjugada com o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência busca fazer. Ainda voltando no pai do Theo, e só para enfatizar aquilo que eu falei, eu aprendi muito ali na casa deles, né? E ele me deu um exemplo de um menino que tem o TEA, o transtorno do espectro autista, que estava trabalhando até numa farmácia. E como o espectro ele é muito amplo, né, as pessoas chegavam para ele e perguntavam, por exemplo, assim, olha, onde fica ali, né,
a prateleira de perfume. Ele não respondia, ele saía andando para mostrar onde que estava. E muitas vezes essa pessoa era mal compreendida, esse menino, e as pessoas diziam assim, aquele atendente é mal educado. Então, esse comportamento tem que ser quebrado, porque nós também, não é só empregar, colocar, capacitar. Quem vai ser atendido precisa interpretar, né, que aquela pessoa tem uma limitação no sentido de que ela está se aperfeiçoando. E a gente tem que estar preparado para isso também, né? Sim. Porque cabe a nós, né? Como sociedade também, olha só, não só as empresas oferecendo emprego, não só o poder público estimulando com políticas públicas, mas também a sociedade. Cada um da gente na rua tem que entender e tem que se adaptar também para que essas pessoas sejam tratadas com dignidade. Bom, o senhor trabalha de perto com isso, né, e auxilia, faz um trabalho muito bonito com muitos pais. Obviamente, né, pelo menos assim eu imagino, se eu estiver errado, pode ficar muito à vontade para me corrigir, né? Eu imagino que nem todas as pessoas que têm o TEA têm condição de estar no mercado de trabalho, né? E como é que pode ser feita essa triagem, né? Onde entra a importância das instituições, dos pais? De repente está vendo agora essa possibilidade, mas será que eu consigo? Será que eu posso inserir, né, o meu filho ou a minha filha? Como é que pode ser feito? Isso pode ser de alguma forma. Veja só, né? Só acredito que essa triagem, essa seleção, essa análise é de profissionais da saúde, né? Profissionais de equipe multidisciplinares, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pessoas que atendem aquele autista no dia a dia, no seu tratamento e que consigam mostrar para as outras pessoas quais são as habilidades que aquela pessoa autista tem. Ele tem habilidades, são nelas que deve ser focado o trabalho para que ele possa ser incluído. Muitas vezes vai ser com a mão na massa, como bem disse o Rodrigo. E muito boa mão na massa. E que não quer atender, não se sente à vontade para atender as pessoas. Outros terão habilidade para atender e não pôr a mão na massa. Exatamente. E se de repente, né, é tudo muito, muito, muito novo, e se a gente que, né, entre aspas, né, tem uma vida cotidiana mais tranquila, a gente em algum momento sofre algum abuso, algum intempérie, se esses abusos começarem a acontecer, de que forma que essas denúncias podem ser feitas e devem ser feitas? Sim, em ambiente de trabalho, por exemplo, a denúncia pode ser feita no Ministério do Trabalho, nos sindicatos, tá? Em ambientes fora, aí precisa analisar o que aconteceu, mas normalmente delegacia é o local adequado e até judiciário, claro, para que os direitos sejam respeitados. Doutor, quer colocar mais alguma informação em relação a essa lei que foi sancionada no finalzinho do ano passado, mas que começa agora 2025 com essa janela de oportunidades? Eu imagino que vai mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Nelson, um detalhe muito importante dessa lei é que ela também disciplina que o poder público municipal tem que estimular as empresas a fazerem balcões de emprego, feiras de emprego, para que essas pessoas possam transitar ali, as pessoas autistas transitar nesse ambiente de mercado de trabalho e serem inseridas. Então não é só unicamente incluir o Cisteia dentro do Cine. Uma lista fria, né? Não é uma lista fria, como o pai disse, mas sim iniciativas do poder público e das empresas para que essas pessoas encontrem esse ambiente de busca de trabalho e possam se inserir. Doutor, quero agradecer, né, mais uma vez a sua participação. Antes da gente encerrar, fugindo um pouco do tema, mas falando para essa população, principalmente para as famílias que enfrentam muitas dificuldades, a gente tem recebido aqui algumas informações no sentido do que as pessoas autistas, algumas que estão tendo os benefícios cortados, algumas pessoas que estão tendo dificuldade de acesso a tratamento, porque o plano está dificultando, é resistente, e quando chega não é aquilo que precisa. Só para a gente dar essa informação, eu sei que muitas pessoas já têm uma assistência jurídica, né? Tem um acompanhamento, mas para esse pai, para essa mãe que ainda não tem, qual que é o caminho para buscar que esse direito seja garantido? Nelson, o caminho para essas famílias é buscar informação de qualidade, né? Recentemente tramitou no Congresso Nacional um projeto de lei que quase afastou o BPC-LOAS, que é o benefício das pessoas autistas, até que teve o veto do presidente da República e, pelo jeito, a regra vai continuar como está. Mas existem tratamentos negados pelas operadoras de plano de saúde, existem tratamentos negados pelo poder público no SUS, existem tratamentos que são retirados dessas pessoas, planos de saúde cancelados, enfim, uma série de ofensas aos direitos das pessoas autistas e até, posso dizer, Nelson, das pessoas com deficiência em geral. É preciso que essas famílias busquem associações, que elas se identificam, buscam informações de qualidade em portais da internet que tratam do assunto com seriedade, para que elas se capacitem, se informem para buscar o seu direito.
Doutor, mais uma vez, obrigado. Nossa, obrigado. Informação importante, Muito obrigado. Sempre bem-vindo aqui no VG.